Olá, internautas! Vamos dar continuidade às nossas aulas de equação do primeiro grau. E como eu falei na aula anterior, hoje nós vamos tratar de começar a resolver problemas do primeiro grau. Mas eu estou devendo uma coisa para vocês. Eu não apresentei até agora as respostas dos exercícios que eu passei para vocês. É claro que tem uns lá no começo que eram muito elementares, não precisa nem passar, né? Mas lembre-se dessa série de exercícios? Então, agora eu vou apresentar as respostas dessa série. Vou exibir, vocês congelem o vídeo, copiem as respostas e depois confiram com os exercícios que vocês fizeram. Vamos lá na tela. Bom, depois teve uma outra série de exercícios da aula passada. Eram esses exercícios aqui. Correto? Então, agora as respostas para vocês congelarem o vídeo e copiarem. Taca na tela, como diz o nosso amigo Leonardo. Muito bem. Agora chegou a hora de começarmos a nossa aula de problemas do primeiro grau. Vamos lá. Muito bem. Então vamos começar com o treinamento da linguagem de um problema do primeiro grau. Aqui estão algumas expressões que vão aparecer nos problemas, então vamos tentar entender. Quando o problema se refere a um número desconhecido, a gente pode chamá-lo de x. Vamos usar a incógnita x, né? A letra x. O que é o sucessivo de um número? Aquela ordem dos números naturais que vocês aprenderam lá desde os primórdios da aritmética, né? A sucessão dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente conta os números de 1 em 1, a gente na realidade está somando 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8. X. Sucessivo de x é x mais 1. Porque você chega do 6 ao 7, somando 1 ao 6. 6 mais 1, 7. O dobro do número. O dobro do número significa 2 vezes o número. Então você tem um número desconhecido x, você multiplica por 2, você tem o dobro dele. O dobro de 8 é 16. 2 vezes 8, 16. O dobro de 10 é 20. 2 vezes 10, 20. O dobro de x, 2 vezes x, ou simplesmente 2x. A mesma coisa com o triplo. O triplo significa multiplicar por 3. 3x. Quádruplo é multiplicar por 4. 4 vezes o número. Quádruplo do número, 4x. E assim seria quíntuplo, sextuplo, sétimo, etc. Bom, se ao invés de ser multiplicativo, nós tivéssemos uma situação de divisibilidade. A metade de um número. Metade de 8 é 4. Por quê? Porque você dividiu o 8 por 2 para dar 4. Então, se o número é x, você divide o x por 2, usando, logicamente, o traço de fração, porque em álgebra é assim que nós convencionamos. A terça parte de um número significa 1/3 do número. Então vamos aqui na lousa, vamos então escrever 1/3 de 6. 1/3 de 6 é 1/3 vezes 6, que significaria 1 vezes 6, 6, 6 dividido por 3. Por quê? Porque na multiplicação, numerador multiplica por numerador e denominador por denominador. Aqui, imagine-se o denominador sendo 1. A gente não costuma colocar, né, gente? Quando é 1, a gente não coloca. 3 vezes 1, 3. E em álgebra, a gente vai se aproveitar disso. Numerador multiplica pelo número inteiro. 1 vezes 6, 6. Aqui por... Opa, que é isso? Aqui por coincidência, a gente pode dividir o 6 por 3 e vai dar 2. Mas se não desse, ficaria fração, certo? Então o que importa aqui é isso aqui, minha gente.
nós multiplicamos o numerador pelo número inteiro. Então, quando eu falo 1/3 de x, é como se fosse 1 vezes x. Então, ficaria 1 vezes x é x, x dividido por 3. É assim que a gente representa 1/3 de x. Da mesma forma, 1/4 de x, 2/3 de x. E agora? É a mesma situação, né, gente? 2/3 de x, aqui é como se o denominador do x fosse o 1, né? E é uma multiplicação. Então, nós teríamos 2 vezes x dá 2x, né? E 3 vezes 1 é 3. Então, nós teríamos 2/3 de x representado assim, 2x sobre 3. Da mesma forma, 3/4 de x, 3x sobre 4. 2/5 de um número, 2x sobre 5. Então, essas frases ajudam bastante vocês entenderem os primeiros problemas do primeiro grau que nós vamos resolver. Eu tenho aqui uma série de exercícios, mais de 50 exercícios de problema do primeiro grau, para vocês resolverem. E eu vou pegar alguns deles como exemplo. Por exemplo, esse número 1 aqui vai ser o nosso primeiro exemplo. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? Então, o dobro de um número somado com 5. Então, transportando aqui para a nossa tela, o dobro de um número. Vocês se lembram? Nossa variável, o elemento desconhecido do problema é o número. O número que nós vamos chamar de x. O dobro dele é 2x. Somado com 5. Somado é adição. Então eu vou somar com 5. É igual, sinal de igual, a 91. Qual é esse número? Quer dizer, quanto vale o x? É uma equaçãozinha que vocês acabaram de montar. Resolvendo a equação, vocês descobrem o valor de x e a resposta do problema. Então vamos lá. 2x igual a 91 menos 5. 2x igual a 86. E o x vai ser igual a 86 dividido por 2, que dá 43. 43. Então a resposta para o nosso problema é a seguinte. O número é 43. Todo problema permite uma resposta, exige uma resposta. Então, vocês não estão simplesmente resolvendo uma equação, mas também resolvendo o problema. Então, nós temos que colocar a resposta. O número é 43. Então, vamos agora a outro exemplo. Vocês podem depois tornar a fazer o mesmo exercício que eu já fiz como modelo, mas tudo bem, como quiserem. O que não falta é exercício. Aqui agora, eu tenho um aqui, né, que me chamou a atenção por causa da interpretação. Então nós vamos resolver esse daqui agora. Esse número, né, esse número aqui é o nosso x. Então o triplo do número menos 10 é igual ao próprio número mais 70. Qual é esse número? Então enxerguem aqui o x no lugar da palavra número. Triplo do número. Então vamos lá.
3x. Concordam? Menos 10. Menos 10. É igual ao próprio número. Próprio número. Quem é o número? Nós chamamos de x. Então, o próprio número é escrever x aqui. Mais 70. Tá aqui. Montou a equação. O triplo de um número, menos 10, é igual ao próprio número, mais 70. Não vou terminar. Terminem vocês esse exercício, ok? Vamos agora a mais um exemplo. Então vamos aqui. Um exemplo assim de uma situação mais concreta. Num estacionamento, há carros e motos. Totalizam 85 veículos. O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Não sei por que esse vezes veio aqui embaixo, mas tudo bem. Quantas motos há no estacionamento? Então, o número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Então, se um deles eu chamar de x, né, o outro é 4 vezes. Quem que é 4 vezes? O carro. O número de carros é 4 vezes o número de motos. Então, quem que vocês acham que nós vamos chamar de x para dar certo a montagem da equação? Quem nós vamos chamar de x são as motos. Por quê? Porque o número de carros é 4 vezes o número de motos. Então, x, para nós, é o número de motos. E o número de carros, como é que nós vamos representar? 4 vezes o número de motos. Então, é 4 vezes x. Esse é o número de carros. 4x é o número de carros. Então vamos montar a nossa equação. Quantas motos há no estacionamento? Ora, eu tenho que pensar que para saber o total, eu tenho que somar os carros com as motos. Aqui existe uma relação entre carro e moto. Não é que nem lá no começo das equações que eu falava galinhas de um lado e perus do outro, porque eram termos de natureza diferente. Aqui não, porque nós temos uma relação entre carros e motos. Eles estão com a mesma variável x. X motos, 4x carros. Então nós podemos somar o número de carros, que é 4x, com o número de motos, que é x. E aí diz o problema que a totalização, o total desses veículos, todos que nós somamos aqui, é 85 veículos. Então isso tudo é igual a 85. Pronto. A equação está montada, né? 4x mais 1x dá 5x igual a 85. Bom, minha gente, vocês terminam de resolver o exercício, tá certo? Agora vamos então ao nosso último exemplo. A soma das idades de 3 irmãos é 54. E eles nasceram com 4 anos de diferença. Quais são suas idades? Bom, aí, minha gente, vocês podem pensar assim, puxa vida, são 3 irmãos, são 3 incógnitas, x, y e z. Caramba, como é que nós vamos resolver isso? Bom, a equação está bem delineada aqui por essa frase aqui, ó. Né? Deixa eu até mostrar para vocês com a minha caneta. Né? A soma das idades de 3 irmãos é 54. Olha aqui. Isso daqui é a nossa equação. Mas nós não vamos escrever x mais y mais z. Porque existe uma relação entre
essas idades. E com essa relação, a gente só vai usar a letra X, por exemplo. Eles nasceram com 4 anos de diferença. Então, se você imaginar que o primeiro, ou um deles tem que ser o X. O X seria talvez o mais velho. Sim, o mais velho de todos. Aí, o penúltimo nasceu 4 anos antes. Então eu tenho que tirar 4 do mais velho. E o primeiro de todos, o primogênito, nasceu 4 anos antes desse. Então seria x menos 4, que é o segundo aqui, e menos 4. Portanto, olha aí, para simplificar, x menos 8. E que tem lógica, né, gente? Por que tem lógica? Porque o primeiro, ou quer dizer, o mais novo, nasceu, o mais velho, aliás, o segundo nasceu 4 anos antes, e o mais novo nasceu 8 anos antes do primeiro, em relação ao primeiro. Não é isso? Então eu tenho x, nasceu primeiro, o outro 4 anos antes e o outro 8 anos antes. Certo? Muito bem. Agora nós podemos montar a nossa equação. Nós temos aqui os 3 irmãos. Um é x, outro é x menos 4, vou até colocar parênteses, e o outro é x menos 8. Também vou colocar parênteses. Certo? Então, como é que nós vamos montar a equação? Ah lá, a soma das idades. Então, se a soma das idades é 54, nós vamos indicar a soma das 3 idades aqui. Vamos escrever x mais o outro ali, o x menos 4, e mais, o terceiro, o x menos 8. Está visível, né? Está bem visível para vocês essa correlação dos 3 irmãos. O primeiro, o segundo e o terceiro, somados, vai dar um total de, 54. Então vamos escrever 54. Pronto, minha gente. A nossa equação está montada. Agora é só desenvolvê-la e resolver. Bom, como se trata de sinal de mais aqui, nós não precisamos fazer a distributiva do sinal. Basta eliminar o sinal, né? Então, x mais x menos 4 mais x menos 8, x mais x menos 4 mais x menos 8 igual a 54. Perfeito? Agora, vamos deixar os termos em x aqui no primeiro membro, né? Então, vamos lá. X mais x mais x igual a 54. O menos 4 vai passar para o segundo membro como mais 4. E o menos 8 como mais 8. Correto? Então agora nós temos 3x, né? Que x mais x mais x é 3x, igual 54 mais 4 são 58, com 8, 66. Agora basta passar o 3 dividindo. Então nós teremos x igual a 66 dividido por 3.
que vai dar 22. Então nós encontramos o x. E o x nada mais é do que o mais velho de todos. Ele tem 22 anos. Certo? E o segundo? O segundo é o x, que é 22, menos 4. O irmão do meio tem 18 anos. E o primeiro, o mais novinho, é o x, que é 22, menos 8. 14 anos. Vejam bem que a diferença entre eles é de 4 anos. 14 mais 4, 18, mais 4, 22. E se vocês somarem 22 com 18 com 14, vocês terão o total que o problema impôs, 54. É isso. Agora aqui nessa tela, minha gente, vocês têm 7 exercícios para vocês fazerem, mas não são só esses, que são os que cabem nessa primeira tela. Congelem o vídeo, dão uma pausa no vídeo, copiem no caderno de vocês, resolvam esses. Depois, agora eu vou passar para a segunda tela. Aqui, do 8º até o 16º. Agora, do 17º até o 26º. Agora, do 27º até o 31º. É isso aí, minha gente. Então, estudem bastante, façam os exercícios e nós retornaremos numa aula posterior. Grato pela atenção. Tchau, pessoal.